Olá, meus amigos. Desde já quero saudar a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, desde já quero agradecer os irmãos, agradecer a Deus primeiramente, por até aqui ter nos sustentado, nos fortalecido. Amém. E quero agradecer os irmãos que vêm assistindo os nossos vídeos, nossos áudios, nossos estudos, né? Obrigado, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, venho aqui hoje a contar a segunda parte da vida de Jesus, né? E como é bom, né? Ter um exemplo tão maravilhoso como Jesus. E a segunda parte, irmãos, vamos começar a visita dos magos. Jesus teve uma visita dos magos, né? E era desejo de Deus que seu povo soubesse a respeito da vinda de seu filho ao mundo, né? Os sacerdotes deviam ter ensinado o povo a esperar o Salvador. Porém, eles próprios não sabiam sobre a vinda do Messias. Irmãos, por isso Deus enviou os seus anjos para anunciar aos pastores que Cristo havia nascido e onde eles poderiam encontrá-los. Assim, irmão, quando Jesus foi apresentado no templo, havia ali pessoas que o receberam como Salvador. Irmãos, Deus preservaria a vida de Simeão e Ana para que tivesse o feliz privilégio de testemunhar que Jesus era o Messias prometido. Deus desejava que não só os judeus, mas também outros povos soubessem que o Messias havia chegado, né? Em um distante país, no Oriente, habitavam homens sábios que haviam estudado as profecias sobre o Messias e acreditavam, irmão, que o tempo da sua vinda era chegada. Os judeus chamavam esses homens de pagãos. Todavia, irmão, eles não eram idólatras. Eram pessoas honestas que desejavam conhecer a verdade e fazer a vontade de Deus, né? Deus vê o coração, irmãos. Por isso, sabia que esses homens eram confiáveis, estavam em melhores condições de receber a luz do céu do que os sacerdotes judeus, que eram cheios de orgulhos e egoísmos. Deus vê, irmãos, esses sábios eram filósofos, haviam estudado a obra de Deus na natureza e através delas aprenderam a amá-lo. Eles estudavam os astros e conheciam-lhe os movimentos. Apreciava, irmãos, observar os corpos celestes em suas marchas noturnas, e se descobrissem alguma estrela nova, considerariam isso como um grande acontecimento. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Uma estrela de anjos. Irmãos, naquela noite, quando os anjos vieram aos pastores de Belém, os magos notaram uma luz estranha no céu. Era a glória que circundava aquele grupo de anjos. Quando a luz se dissipou, irmão, viram no céu o que parecia ser uma nova estrela. Naquele momento, lembraram-se da profecia que diz: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um centro. Seria esse o sinal do Messias prometido? Irmãos, decidiram acompanhá-la e ver aonde ela iria
aonde o levaria, né? A estrela girou até a Judéia, porém, quando se aproximaram de Jerusalém, sua luz tornou-se tão frágil que não puderam mais segui-la. Supondo que os judeus pudessem indicar-lhes o caminho até o Salvador, os magos entraram em Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Irmãos, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indicava deles onde o Cristo deveria nascer, em Belém da Judéia. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. Herodes, irmãos, não gostou de ouvir falar de um rei que um dia poderia tomar o seu trono. Então perguntou ao próprio magos quando viram a estrela pela primeira vez. E ele os enviou a Belém dizendo: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, porque para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Irmãos, entretanto, na casa viram o menino com Maria, sua mãe, postando-se e adorando, e abrindo seus tesouros, entregando-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Os magos trouxeram ao Salvador as coisas mais preciosas que possuíam. Nisto, irmão, nos deram um exemplo. Muitos oferecem presentes aos seus amigos terrestres, mas nada têm para dar ao amigo celestial que lhe concede tantas bênçãos. Não devíamos agir assim, irmãos. Devemos oferecer a Cristo o melhor de tudo o que temos: nosso tempo, nosso dinheiro, nosso amor. Estamos lhe ofertando presentes quando damos para confortar os pobres e ensinamos as pessoas a respeito do Salvador, ajudando assim a salvar aqueles que por quem ele morreu, e tais ofertas Deus abençoou. Essa é uma estrela de anjos. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos por Jesus. Fuga para o Egito. Irmãos, Herodes não havia sido sincero quando disse que queria ir para adorar Jesus. Temia que o Salvador crescesse e se tornasse rei, arrebatando-lhe o trono. Desejava encontrar a criança para matá-la. Os magos preparavam-se para voltar e contar a Herodes, mas os anjos do Senhor apareceu em sonho, ordenando-lhe que voltassem ao seu país por outro caminho. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino a sua mãe, foge para o Egito e permaneça lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matá-lo. Está lá em Mateus 2,13. José não apareceu. Amanhecer, levantou-se no mesmo instante, tomou Maria e o menino e partiu. Naquela noite, para uma longa viagem, os magos deram valiosos presentes a Jesus. E assim, Deus proveu os meios para que as despesas da viagem e sua estada no Egito, até o retorno da sua própria terra. Herodes irou-se quando percebeu que os magos haviam tomado outro caminho para voltar ao seu país. Ele sabia o que Deus havia dito através do seu profeta a respeito da vinda de Cristo.
sabia como a estrela havia sido enviada para guiar os magos. Mesmo assim, irmãos, estava decidido a matar a Jesus. Em sua ira, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Estranho era que um homem se pusesse a lutar contra Deus. Como Herodes havia praticado muitos atos cruéis, mas sua vida ímpia chegaria logo ao fim. Morreu de modo terrível, né? José e Maria permaneceram no Egito até a morte de Herodes. Então o anjo apareceu a José e lhe disse: Dispõe-te, toma o menino da sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que estavam contra a vida do menino. José esperava estabelecer residência em Belém, onde Jesus havia nascido. Mas ao se aproximar da Judéia, soube que o filho de Herodes reinava no lugar de seu pai. José temeu ao receber a notícia e não sabia o que fazer. Então Deus enviou um anjo para instruí-lo. Seguindo a orientação do anjo, José retornou para seu antigo lar em Nazaré. Glória a Deus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Olá, irmãos. Vamos saber sobre a infância de Jesus. Amém? Irmãos, Jesus passou a infância em uma aldeia nas montanhas, como filho de Deus. Poderia ter escolhido qualquer lugar na terra como morada. Qualquer lugar seria honrado com sua presença, mas ele, irmãos, não escolheu as mansões dos ricos ou os palácios dos reis. Antes escolheu viver entre os pobres em Nazaré. Jesus quer que os pobres saibam que ele compreende suas provações, sofreu tudo o que ele tem de sofrer, porque isso simpatiza com eles e pode ajudá-los. Irmãos, a respeito dele, nos anos de sua infância, a Bíblia diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, versículo 40 ao 52. Irmão, sua mente era brilhante e ativa, era rápido na percepção, e sua capacidade de reflexão e sabedoria estava além da sua idade. Embora seus modos fossem simples e infantis, crescia em inteligência e estatura como as outras crianças. Mas Jesus não era semelhante às outras crianças em tudo. Ele sempre demonstrava um espírito cordial, generoso. Suas mãos laboriosas estavam sempre prontas a servir os outros. Era paciente, honesto, firme como uma rocha em questão de princípios. Irmão, jamais deixou de ser gentil e cortês para com todos os que cercavam. Em casa e onde quer que pudesse estar, era como a luz do sol. Era atencioso, prestativo com os mais idosos e pobres, e mostrava bondade até com os animais. Cuidava com carinho de um pássaro ferido, e cada ser vivo sentia mais feliz em sua presença. Amém? Irmãos, Jesus tinha uma educação equilibrada. Nos dias de Cristo, irmãos, os judeus prezavam muito a educação dos seus filhos. Suas escolas eram anexas às sinagogas ou casas de culto, e os professores eram chamados de rabis, homens tidos como cultos e preparados para o ensino.
Jesus não frequentava essas escolas, pois muitas coisas ensinavam não eram verdadeiras. Em vez de palavras de Deus, os preceitos dos homens eram estudados. E com frequência, tais ensinos eram contrários à palavra de Deus. Havia ensinado através dos seus profetas. O próprio Deus, irmãos, por meio do Espírito Santo, instruía Maria na educação do seu filho. Maria ensinava a Jesus a Sagrada Escritura e ele aprendeu a ler e a escrever por si mesmo. Jesus também apreciava estudar as maravilhas da criação de Deus, na terra e no céu. No livro da natureza, ele aprendia sobre as plantas e animais, sobre o sol, as estrelas. Dia após dia, ele o observava e tentava extrair lições deles a fim de compreender as razões de todas as coisas. Anjos santos o acompanhavam e ajudavam a aprender essas coisas ligadas a Deus. Assim, ele crescia em estatura e força, crescia também em conhecimento e sabedoria. Toda criança pode adquirir, irmão, conhecimento. Assim como Jesus, deveríamos gastar tempo em aprender apenas o que é verdade. Falsidade e mentira não nos farão bem. Somente a verdade tem valor, e isso podemos aprender na palavra de Deus e em suas obras. Quando estudamos essas coisas, os anjos nos ajudam a compreendê-las. Poderemos ver a sabedoria e bondade de nosso Pai Celestial. Nosso intelecto se fortalecerá e o nosso coração se tornará puro e seremos mais semelhantes a Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Jesus, o Cordeiro de Deus. Irmãos, a cada ano José e Maria viajavam a Jerusalém para a festividade da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, eles o levaram consigo. Era uma jornada agradável, as pessoas iam a pé e em lombos de bois e jumentos, gastando alguns dias de viagem. A distância entre Nazaré e Jerusalém era cerca de 100 quilômetros. De todas as partes e até mesmo de outro país vinham pessoas para a festa. E os que moravam na mesma região seguiam em caravanas. A festa era celebrada no fim de março ou começo de abril. Era primavera na Palestina e toda a terra ficava coberta de flores e alegre com a presença dos pássaros, né? A caminho, os pais contavam aos filhos as maravilhas que Deus havia operado em favor de Israel no passado. E com frequência cantavam os lindos salmos de Davi. No dia de Cristo, as pessoas eram frias, formais em suas dedicações de Deus, pensavam mais em sua satisfação própria do que a bondade de Deus para com eles. Todavia, irmãos, não era assim com Jesus. Eles gostavam de meditar a respeito de Deus, né? Quando chegou ao templo, observou a atividade dos sacerdotes, inclinou-se com os adoradores para orar. A sua voz unia-se a deles em cânticos de louvores. A cada tarde e manhã, irmãos, um cordeiro era oferecido sobre o altar. O altar representava o sacrifício do Salvador. Enquanto os olhos do menino Jesus observavam a vítima inocente, o Espírito Santo fazia-o compreender o significado daquela morte. Sabia que ele próprio, como Cordeiro de Deus, devia morrer pelos pecados dos homens. Com tais pensamentos em mente,
Jesus preferia ficar a sós. Desse modo, não permaneceu com seus pais no templo. E quando regressaram, não estavam com eles. Amém, irmãos? Aqui se encerra o nosso segundo capítulo da história de Jesus, a visita dos magos e a infância, né? A infância de Jesus. Desde já quero agradecer os irmãos e quero agradecer a Deus. Irmãos, logo mais iremos lançar a terceira parte, amém? E lembrando os irmãos, dê uma passada lá no nosso canal do YouTube, no Instagram, no nosso canal no Facebook, amém? Compartilhem, curte, se inscrevam-se, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.